aula e o que vai ser louvor. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Pregadores da palavra de Deus? Não, pregadores do Apocalipse. Curso de homilética, bem-vindos ao curso de homilética da Primeira Igreja Batista do Novo Testamento. Quem aqui já é pregador da palavra de Deus? Evangeliza, né? Fala com carinho, amor. Mas evangelizar, então você é um pregador. Você é pregador? Sim, pensar dessa forma. Todos somos pregadores. A diferença é que você tem os pregadores de púlpito, que são pregadores que pregam nas igrejas, que são convidados, pregadores que o ofício dele, o chamado é pregar a palavra de Deus em cima de uma plataforma. Só que no dia a dia nós temos os pregadores. Você está evangelizando alguém, você está pregando o evangelho. O que toda mensagem precisa ter? Toda mensagem precisa ter organização. Que se você começar a pregar o evangelho, não tem a pulseirinha lá que prega desde o do Éden até a redenção? Se você inverter uma bolinha daquela da pulseirinha, a história fica toda confusa, né? E aquela pulseirinha é uma forma de você pregar, né? Uma forma de você pregar. Então, o que precisa ter na mensagem é coesão. Toda mensagem precisa ter começo, meio e fim. Por quê? Você tem que se importar com quem está ouvindo. Você se importa com quem está ouvindo, né? E o curso de homilética, ele vem trazer isso para nós, uma ferramenta de organização do pensamento, do discurso. É claro, sempre tem que ter o Espírito Santo no meio, né? Porque você se prepara, mas quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo, né? E quem já fez aqui a apresentação, por exemplo, em faculdade? TCC, trabalho, ou já fez a apresentação no trabalho, onde se reúne lá a sua equipe, ou você faz parte de uma equipe, você é o gestor, ou você faz parte daquela equipe, ou você tem que apresentar alguma coisa para a equipe, ou você precisa apresentar alguma coisa para os diretores. Já passaram por isso? Chega aquele monte de gente engravatada assim, e você tá lá no famoso PowerPoint, né? O famigerado PowerPoint. O PowerPoint já deu confusão com o Lula, né, meu? Uma vez que o cara montou o PowerPoint. Hoje o cara tá pagando pro Lula, porque o PowerPoint tava errado. Tá pagando o Dallagnol. Dallagnol é irmão, tá? E essa semana também saiu um PowerPoint lá na Globo News que deu o que falar também, ligando um monte de político ao Borcaro. Então o PowerPoint ele pode destruir e depois tiraram do ar, pedido desculpa, né? O cara que fez o PowerPoint até foi mandado embora. Então cuidado com o PowerPoint. Mas quem, voltando aqui no assunto, quem já fez esse tipo de apresentação? Faculdade é muito comum, né? Você ter que. E geralmente na faculdade, irmãos, os crentes se saem bem. Por quê? Crente fala. Meu Deus do céu. Quase, pastora. O crente, o crente na faculdade, quando tem que fazer uma. Eu gostava de fazer a apresentação. O crente se sai bem, por quê? Na igreja ele está acostumado a falar, né? A Bíblia, ela nos incentiva a falar sempre. Lá em Deuteronômio fala, fale com seus filhos na mesa, pelo caminho, ensina, na hora que está comendo, na hora que está brincando com eles. Jesus deixou a ordem para nós falarmos, ide, pregai o evangelho a toda pregar, falar a toda criatura. Então nós estamos acostumados com esse ambiente, né? Agora, uma coisa, muita coisa que a gente vai ver aqui serve para esse discurso que não é pregar a palavra de Deus, que é um discurso de uma apresentação, de uma entrevista de emprego que você vai fazer, um convencimento, alguma coisa que você tem que convencer alguém, que você tem que vender. Muita coisa que nós vamos falar aqui é desse discurso, mas o foco é o discurso da palavra de Deus. Que não é em qualquer lugar que você vai pregar, né? Mas você vai fazer uma apresentação lá na sua empresa, no fim, você não pode começar, a paz do Senhor. Não vai dar certo, cada lugar tem que ser. Então é isso. Então, a homilética ela trata disso, de nós organizarmos as nossas ideias. Porque, de certa forma, todos nós somos pregadores.
Todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, quem que é o seu pregador favorito da palavra de Deus? O que você mais gosta? Paulo. Paulo. Mas e nos dias? Alguém mais jovem você tem assim? Paulo. Tem alguém que você gosta? É, um pregador da palavra de Deus. Pode ser. Internet ou de pastores mesmo que você conhece. Ou pastores que você conhece. Você fala, nossa, esse cara paro para ouvir e fico horas ouvindo. Também? Sim, doutor. Também? Mas tem. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, a pregação diferente do pastor Josué, né? Estevão Hernandes. Hernandes. Esse aí também é um dos meus. Eu ia falar, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá. Minha esposa gosta do Subirá demais. Billy Graham. Aí você já tá também. Não, sim. Esse aí era um evangelista de multidões, né? Isso aí tinha que ter muita palavra de salvação. Esquece pregação de prosperidade, essas coisas. Salvação. Igual tipo João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora, quer chegar do reino de Deus. A pregação dele era essa. Eu gosto do Hernandes Dias Lopes, eu gosto do Augusto Nicodemos, que os dois são adventistas, né? Então eles fazem muito uma pregação clara. O Hernandes mais. O Hernandes Dias Lopes. O Augusto, ele é mais professor. Ele é mais professor. Douglas Gonçalves, lá do Jesuscope. Ele tem um conhecimento, assim, fantástico, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele é do Ceará, eu acho. Ele sempre viveu no Ceará, evangelizando, né? E você ouve as pregações dele, é pregação assim de uma hora e pouco. Mas eles pregam muito o sermão expositivo, que a gente vai ver mais para frente. Sermão expositivo é um sermão de estudo, né? Eu gosto do pastor Antônio Carlos, o AC, eu gosto muito da pregação dele. Eu gosto, tirando os da igreja aqui, né? Os da igreja eu gosto de todos. Gosto do pastor Antônio Carlos, eu gosto muito do Ivo Mariano, eu gosto do pastor Enéas Francisco, da Cogic também. Eu ouvi poucas vezes. Então eu gosto muito desses pastores, do pastor Leoberto. Quem não lembra do pastor Leoberto, hein? Pastor Leoberto ainda está entre nós, né? Não partiu ainda. Pastor Klaus. Bem claro. Bem simples e claro. Pastor Anésio, da Carisma em Osasco. Uma bênção também. Então tem muitos pastores bons, né? Mas você pode ver que todos esses pastores, o que eles têm muito? Uma organização dentro do sermão. Que é muito comum a gente pegar boas palavras, mas desorganizado, e às vezes a plateia, né, que a gente fala, quem está ouvindo, sai mais confuso do que não sai esclarecido sobre aquilo que foi falado, né? Gostava muito do pastor Manuel. Pregação de salvação, cara. E no final era o hino 222, manso e suave. Apelo. Se desse 10 minutos, ele pregava em 10. Se desse em 5, ele pregava em 5. Ele não entrava, ele não subia no púlpito para falar, vou pregar 30 minutos. Ele pregava, porque ele terminava o culto no horário, ele pregava no que faltava, mas entregava. Começo, meio e fim. Pregações transformadoras. Né? Homilética é a ciência. Na próxima aula vocês tragam. Eu prefiro a apostila impressa que você escreve, né? Faz alguma bagunça ali. Homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público, aplicados na proclamação do Evangelho. Este termo surgiu durante o Iluminismo entre os séculos 17 e 18, quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos, como, por exemplo, dogmática, apologética e hermenêutica. As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese, que se complementam. Vem do homilétique, que significa, é grego, né? Ensino em tom familiar. Homília, do verbo homílio, pregação cristã nos lares em forma de conversa.
O que é pregação? Pregação é ato de pregar a palavra de Deus. Pregador é aquele que prega, que vem do latim predicare, anunciar, publicar. A palavra grega correspondente a pregador é kerix, isto é, arautos. Aquele que tem uma mensagem do reino de Deus, uma boa notícia, uma boa nova, o evangelho, evangelion. Então, homilética é isso, é princípios fundamentais do discurso em público. Aí a gente vê aí, ó, Deus, a palavra e o ministro. A gente vai entender bastante conceitos, falar de bastante situações, e nas duas últimas aulas a gente vai entrar assim, montando o sermão, apresentando o sermão, né? Então a gente vai ver bastante coisa que a gente vai discutir que acontece no nosso dia a dia, ó. Deus, a palavra e o ministro. O pregador dirige-se a Deus e transmite ao ouvinte a mensagem, levando a Deus. Então é como se fosse um ciclo, né? O pregador ele procura a direção de Deus, Deus ele dá uma mensagem para ele e ele leva aquela mensagem para o público com a intenção de levar aquele público de volta para Deus. É um ciclo, né? Então, assim, não dá para uma mensagem ser só do homem, ele não colocar Deus no meio. A gente vê muito por aí esse tipo de mensagem, né? Às vezes é uma mensagem até boa, mas muitas vezes não é uma mensagem que vai transformar. E nem sempre a mensagem que transforma é a mensagem que cai bem nos nossos ouvidos. Às vezes é aquela que é mais dura, né? Depende do momento em que Deus vai chamar a nossa atenção, né? Baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ser. Aí eu queria abrir com os irmãos aí, ó. Danilo, você consegue abrir em Atos 4:13? Adelino, você consegue abrir em Mateus 26:73? E Thalita? Isso, Mateus 26:73. E Thalita, você consegue abrir em Atos 4:10? Pronto, olha lá. Então, baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ser aquele que esteve com Jesus. Ato 4:13. Veio a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só. Ele não falou que ele esteve com Jesus, mas só do jeito dele falar e a coragem dele, as pessoas falaram que esse cara esteve com Jesus, porque eles sabiam que Jesus era um cara destemido. Então, o pregador deve ser aquele que esteve com Jesus. Fisicamente nós estivemos com Jesus? Não, mas no coração, por fé, nós estamos com ele. Aceitamos o seu sacrifício na cruz, isso basta para estarmos com ele. Mateus 26:73. Porque depois que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Sou logo para alguns. De novo, Pedro, né? Pedro, cara, chegar no céu, Pedro é o segundão que eu quero conhecer. Depois Paulo, mas Pedro, porque Pedro era muito, muito louco. O pregador deve ser aquele que fala como Jesus. Os caras reconheceram que era Pedro, por quê? Falava igual Jesus. Você já viram os pregadores da Universal? Se você tirar o som, tirar a imagem, deixar só o som, é tudo igual, né? É tudo igual. Vai mudar o quê? A tonalidade, às vezes, da voz, né? Porque não tem como você imitar a tonalidade da voz, todo mundo. Mas é tudo parecido, né? Então, esses caras, quando olharam para Pedro, Pedro disfarçou, aquela coisa toda, só que o jeito dele, a fala dele, entregou ele. Esse cara esteve com Jesus. Foi aí que o Galo cantou, né? O Galo cantou uma vez só, o pessoal fala que foi uma vez só, tá? Foi 3 vezes. Pedro negou 3 e o Galo cantou uma. Que uma vez o irmão fez uma confusão aí, falei, meu Deus, quantas vezes cantou esse Galo? O pregador também deve ser Atos 4:10. Ele foi bravo pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem o Senhor ressuscitaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. O pregador, ele fala de Jesus. Então, o pregador, ele deve esteve com Jesus, fala como Jesus e fala de Jesus. Quando a gente sobe para pregar, irmãos, você não pode falar de você. Você pode contar, assim, alguma história que você já passou relacionada
ao texto. Mas vocês já passaram por situações de você estar ouvindo um sermão que o pregador fala mais dele do que da palavra? Ele conta tanta história, cara, aconteceu tudo com ele. Às vezes, eu não estou falando que é mentira, mas ele não precisa falar dele. Fala de Jesus, né? Fala de Jesus. A proclamação do Evangelho é trazer as boas novas da salvação, apresentar ao público Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. Para isso, é preciso que o mensageiro tenha uma identificação completa com Cristo. Conhecer a Cristo de forma especial vai além de ser convertido, é ter certeza de uma chamada, uma missão específica para o ministério da palavra, o que só é possível para aquele que esteve com Jesus. Então, não é uma coisa banal você pregar a palavra de Deus. Aqui fala que não basta você só ser convertido. Você precisa ter certeza da chamada. Porque tem muitos que são convertidos, mas não pregam o evangelho. Por que será que Jesus deixou o mandamento, ide e pregai? Ele deixou aquilo para os discípulos. Os discípulos não eram convertidos? Porque às vezes você é convertido, mas você não quer falar do amor de Jesus. O que a gente tem falado aqui, que a Letícia tem trazido para nós? O pastor tem falado muito ultimamente, nos cultos de missões. Quantas pessoas morrem por minuto sem Jesus? Né? E às vezes a gente não quer dividir o presente da graça que nós recebemos. Não quer dizer que você não é convertido, não quer dizer que você não tem vida com Deus. Só que a gente quer segurar a graça para nós. Como eu falei no sermão de sexta da vigília, você faz com a graça igual você faz com um presente que você ganha no casamento, né? Você ganha lá um jogo de prato dá 20 anos, já está lá guardado, em cima do guarda-roupa. Ah, mas por que você usou? Não tive ocasião para usar. Mas por que você não dá para alguém? Não, quem me deu foi o Adelino. O Adelino é meu amigo. Eu não vou. Mas se passou 20 anos, meu amigo, o Adelino nem lembra mais que ele te deu aquele. Dá para alguém. E a gente só vai ver o prato quando você vai mudar de casa e desmonta o guarda-roupa. E você fala: olha, tem um jogo de prata aqui que me deram. Eu nunca usei. E a graça a gente faz isso. A gente guarda ela numa caixa e não divide às vezes. E eu falo assim, irmãos: não é dividir. Eu já. Existem chamados muito específicos para pregar a palavra de Deus, né? Eu, por exemplo, não sou aquele cara que pula a catraca do ônibus ou passo pela catraca e começa a falar. Nossa, eu admiro, cara. Na Praça da Sé, já viu aqueles caras que ficam lá? Meu Deus do céu. Fala, Senhor, é coragem, né? Cara, todo mundo no ônibus com sono, ele vem e... Motorista, posso entrar por trás? Aí, pode. E começa a pregar, e aquilo faz coceira na vida das pessoas, alguns xingam, outros não, mas o cara tá ali, ó. Ele pula daquele ônibus e vai para outro, vai pro metrô. O cara tá pregando a palavra de Deus. Então, esse é um negócio muito específico dele, fazer aquilo, né? Já tem aquele que vai para fora do país, vai ser missionário, vai para um lugar onde ele não conhece ninguém. Ninguém conhece ele. Não tem igreja, não tem nada, ele não fala a língua do povo, é outro corajoso. Como é que pode? O irmão aqui que foi para a Índia com a família, eu fiquei pensando, Senhor, 2 filhos pequenos, como é que vai para a Índia, né? Aí você começa a ver os vídeos da Índia, lá o pessoal cozinhando na rua, você fala, meu Deus, mas não é aquilo, não é só aquilo, é que pega uma parte pior, né? Então tem isso, então a gente precisa dividir o presente da graça que é conosco. Às vezes você não vai precisar falar nada para pregar para alguém, seu amigo do trabalho. Ele vai falar, eu quero conhecer seu Deus, porque você é diferente. Você dá exemplo. E como as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, né? Talvez nunca estiveram tanto sedentas como estão hoje. Muitas dúvidas, muita falta de convicção, muita depressão, muita angústia. Então, para pregar Jesus hoje, levar a palavra. Não está difícil, porque nós não vivemos num país que persegue os cristãos. E as pessoas estão pedindo, né? Ouviram o que o pastor falou domingo aqui? Aquele pastor de Zâmbia? E vai vir muitas pessoas para a nossa igreja. É bom a gente se preparar. Vai vir muita gente para a nossa igreja. Gente que precisa conhecer Jesus. Ele não está falando que vai vir gente de outra igreja. Adição de membros. Não. Pessoas que precisam conhecer Jesus. Para a gente se preparar. Características de um bom pregador, sobre o ponto de vista espiritual. Ó, vamos lá. Danilo lê Mateus 28, 19. Vai marcando aí, que a gente vai falando. Adelino, Atos 4, 13. Atos 5, 20 e 21.
Wesley, 2 Reis 2:9. Pastora Esther, Marcos 1, 21, 22. Todos acharam os seus? Ó, sobre características de um bom pregador, sob o ponto de vista espiritual. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam. Jesus está falando, por favor, vão e façam. Se você quiser, vai e faz. Se você não tiver nada para fazer, quando sobrar um tempinho no fim do seu dia, que você já trabalhou, você já fez suas atividades, você vai e faz. Não, ele está dando uma ordem. Vão e façam. Significa que, sob o ponto de vista espiritual, é um chamado para a obra. É uma ordenança que Jesus dá aqui para nós. Vai e faz, acabou. Não tem argumento, não posso, não consigo. Se você não consegue, se você não sabe, se capacita. Né? Porque todos nós temos uma mensagem para levar. Se você não conhece a Bíblia, como é que eu vou pregar se eu não conheço a Bíblia, Daniel? A sua vida já é uma pregação. Da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Dá para você pregar com seu testemunho. Tem gente que prega sem usar a Bíblia e ganha muitas vidas para Jesus. Só contando o testemunho. Atos 4:13, sobre o ponto de vista espiritual. Adelino. Tendo coragem de Pedro e João, perceberam que eram homens militares sem instrução. Ficaram admirados e perceberam que eles ali estavam com Jesus. Conhecer Deus. Estar com Jesus significa conhecer Deus. Não é só de ouvir falar, como diz lá o nosso querido amigo, irmão Jó. Conhecia você de ouvir falar, hoje eu já ando contigo. Conhecer significa você ter tempo de qualidade, de devocional, oração, relacionamento, todo o tempo. O nosso problema se chama, muitas vezes, constância, né? A Bíblia, ela fala muito sobre constância, né? Eu falava com os meus filhos esses dias. Orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? Constância. Você não precisa todo dia orar 3 horas, 2 horas. Você não precisa todo dia à noite orar no seu... Se você tem um propósito de fazer isso, de orar 1 hora no seu quarto toda noite, ok. Mas você está andando na rua, você está orando. Você está na lotação, você está orando. Você está dirigindo, você está orando. Você está no elevador, você está orando. Se a gente for perceber, a gente faz várias orações por dia, né? Quando você vê alguém na rua, no seu pensamento você fala, Senhor, abençoa aquela pessoa, Pai. Senhor, guarda meu filho quando você deixa ele na escola. Guarda meu filho. É uma oração, são orações. Orai sem cessar. Ou seja, tenha constância na sua vida de oração. Atos 5, 20 e 21. Dirija-se ao templo e relata toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, onde havia sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram aos sumos sacerdotes e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a Assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos no prisão. Então você precisa, uma outra característica do bom pregador, ter uma mensagem. Mandaram chamar eles tinham uma mensagem para falar. Você tem que ter uma mensagem sempre. Que as pessoas elas querem ouvir alguma coisa a respeito de Jesus. Fala alguma coisa de Jesus aí para mim, não sei. Não estou falando para você ter isso aí a gente vai ver depois. Você tem um sermão, é sempre bom, tá? Se você é pregador da palavra de Deus, sempre tem um sermão guardado na sua Bíblia para ocasiões em que você for pego de surpresa. Cuidado, sempre tem que ver. Mas você precisa ter sempre uma mensagem, você carrega uma mensagem. Paulo fala para uma das igrejas que é uma carta, né? Aquela igreja é a carta dele. É uma carta. Então nós somos uma carta, nós somos um testemunho. Então carreguem sempre essa mensagem. Outra coisa, unção, 2 Reis 2:9. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor.
Unção, a gente precisa ter unção. Nós temos unção, na verdade. Aceitou Jesus, você tem unção. Você tem unção para levar o evangelho, para pregar. Ah, mas tem que vir. Ah, mas, meu, o pessoal anda por aí hoje, né? Eu comprei um carro novo. Dá para ungir o carro para mim lá? E chama lá para ungir o carro. A Bíblia não fala para se ungir objetos, fala para se ungir pessoas. O objeto, daqui a pouco você vende ele, sei lá, você não tem dinheiro para pagar o carro, tá 3 parcelas atrasadas. O carro que você ungiu, alguém vai levar, que é o busca e apreensão. Então, usa, você pode, unja as pessoas. Então, nós somos ungidos. Recebemos Jesus, recebemos a unção para pregar. Ô, Daniel, mas eu não tenho a unção desses grandes pregadores. Não se mede isso. Cada um tem seu papel, né? Então, você tem um cara lá que prega para 100 mil pessoas, você tem um cara que prega numa igreja para 20 membros. O poder da palavra de Deus é o mesmo. Não muda. E autoridade e ousadia. Pastora, Marcos 1, 21, 22. Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus fez a sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque ele ensinava com tempo e autoridade, não com livro. Olha só, aqueles judeus, eles já estavam acostumados, eles já tinham ouvido aquela palavra várias vezes. Jesus. Nada do que Jesus pregou ali quando ele entrou na sinagoga era novidade para eles. Nada. Sabe aquela coisa que você ouve, você já ouviu várias vezes? Você fala, de novo isso. Só que eles reconheciam que Jesus, veja bem, cara com 70, 80, 50, sei lá, idosos, jovens, homens, mulheres, quando eles ouviam Jesus falando coisas que eles já tinham ouvido várias vezes, esse cara é diferente, porque ele tem autoridade e ousadia. Esse cara é diferente. Olha só, o discurso era o mesmo. A diferença é que Jesus tinha autoridade e ousadia. A diferença era só essa. Então, aquela palavra que Jesus falou saltou aos olhos daquelas pessoas que já tinham ouvido aquela palavra várias vezes, mas não da forma como Jesus falava. Ela sabe de cor, né? De cor. Ai, de novo Jesus vai ler esse trecho? Meu Deus do céu, não é possível. Esse homem vai ler esse trecho de novo. Já leram? Toda sexta-feira leem esse trecho aqui pra gente. Toda terça abrem o pergaminho e leem esse texto. Ele vai ler de novo Isaías 61. Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí o cara falou, ele vai. Quando Jesus terminou de ler, os caras, meu, que autoridade é essa que esse cara tem? E que ousadia que ele tem, porque ele falou coisas que a gente sempre ouviu, mas só que ele falou de um jeito diferente. Esse cara é diferente. E um dos motivos para eles quererem matar Jesus depois foi isso, né? Jesus era diferente. Jesus, ele confrontava o judaísmo, né? Jesus, ele não aguentava. Jesus também dava umas provocadinhas. Jesus gostava também de uma confusão, né? Mas ele respondia que o pessoal não tinha do que acusar ele. Então, ó, sobre o ponto de vista espiritual, chamado para a obra, conhecer Deus, ter uma mensagem, unção, autoridade e ousadia. Nós temos autoridade e ousadia. Sobre o ponto de vista técnico agora. Primeiro foi espiritual, agora técnico. Quem abra para mim Romanos 12, 8. Você abra Romanos 12, 8. 2 Timóteo 2,15. Pode ser, Thalita? 2 Timóteo 2,15. Só. Romanos 12, do 6 ao 8. Pode ler. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. 6 ao 8? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Dom
Dom da palavra. Então ele fala aqui alguns dons, né? Se é servir, sirva. Se é pregar, pregue. Para edificação, como é que ele fala aí? Tem uma parte que ele fala que é para edificação na proporção da sua fé. Para que os dons são dados a nós? Por que você recebe um dom? Pedir para. Mas é para você se auto-edificar? Não sei. Em nome de Deus, né? Então você vai ter uma habilidade. O Adelino vai ter outra. Ou ele pode ter a mesma, mas ele pode ter uma outra habilidade. O Wesley vai ter outra. Todos nós temos habilidades diferentes, mas também temos habilidades que são iguais. Né? Por exemplo, o Wesley e a Thalita, eles cantam. São habilidades comuns, mas entre eles têm habilidades diferentes. Né? Mesmo sendo casados, né? E é isso que faz o casamento, né? São diferentes. Então Deus deu esse dom para cada um de nós, e ele fala no final: faça com alegria. Aí de novo vou ter que pregar, meu Deus do céu. Pastor, não tem outra pessoa para colocar, não? Aí de novo eu estou na escala, misericórdia. Cansado de cantar lá na frente. De novo vou ter que dar aula? Pastora, de novo. Não dá. Só que às vezes o que acontece é que o pastor te chama e você não fala isso na hora para ele, né? Ó, Daniel, você pode pregar no domingo? Ah, você fica com aquela carinha, posso. E quando você sai dali, você reclama. Por que você não fala na hora? Pastor, de novo, você vai um pouco para pregar? Pelo amor, estou cansado. Toda semana. Então você vai, cria ali uma amargura, né? E você acaba esquecendo do dom que Deus te deu. Já que eu vou pregar, vou levar uma palavra, vou dar cada chicotada naquela igreja, o pastor nunca mais vai me colocar. E quando você vai, é justamente quando você faz isso que Deus te usa. Só de pirraça, Deus fala, você vai fazer isso? Você vai ver a sua palavra hoje. Ela vai transformar vidas. Jovens, coisa de uma palavra por outra. Oh, Deus, Acontece. Então, quando a gente tem um dom, esse dom é para edificar a igreja. Para edificar o corpo, né? Não tem função maior ou menor. Mas a do pastor é maior. O pastor vai ter mais responsabilidade, os pastores. Por quê? Vão ter que dar conta da nossa alma. Então eles têm a responsabilidade deles é levar o rebanho até rebanho, rapaz, que é rebanho de ovelha, tá? Levar até o final, até a cruz, né? Até a chegada de Jesus. Mas o dom, ele é para todos nós. Nós recebemos isso de Jesus. E algumas habilidades você já nasce com ela, né? Por exemplo, tocar instrumento. Tem gente que já toca instrumento que ninguém ensinou, cara. Eu fico pensando, como é que pode, né? Mas se você entrar numa escola, você pode tocar também. Às vezes você não vai tocar igual aquele irmão, eu sempre falo isso. O cara que aprende sem saber, ele aprende, dificilmente ele vai tocar com quem já tem o dom. Como quem já tem o dom. Ele pode ir muito bem, mas até por vivência e por prática, aquele que já nasce com aquele dom, aquele menino que com 5 anos já pega um violão e toca, ele vai saber muito mais. Né? Então, algumas coisas você aprende, outras você já nasce. É igual liderança, né? Você aprende a liderar, porque num certo momento da sua vida você vai ser líder, no mínimo da sua casa. Eu não sou líder na empresa, eu não sou líder na igreja, eu não sou líder em lugar nenhum. Na associação de bairro, eu não sou líder. No partido político, mas na sua casa você é. Você é líder na sua casa. 2 Timóteo 2,15. Deus a quem nos serve. Seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar, e que ensina corretamente a palavra da verdade. Olha só, a gente achou aí, sob o ponto de vista técnico, conhecimento da palavra, porque não tem do que se envergonhar, conhece a palavra, maneja bem a palavra da verdade, manejo da palavra, né? Conhecimento da palavra, manejo da palavra e instrumento, né? Repete para mim de novo, Thalita, por favor. Então, Deus quem nos serve.
seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Ensina corretamente, instrumento, ensina a palavra da verdade. Então aí os 3 pontos que a gente encontra aí em Romanos 2,15 é conhecimento da palavra, manejo da palavra e instrumento. Então são pontos técnicos. Olha só, e uma outra também, Salmo 119, não vamos ler ele inteiro, mas um outro ponto de vista técnico é guardar a palavra no coração. Se você lê o Salmo 119, às vezes parece até meio cansativo, né? Que o assunto é só aquilo ali. Guardei a tua palavra no meu coração, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas se você ler o Salmo 119 inteiro, você vai entender e você vai sair convicto de que você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, que é ela que ilumina o seu caminho. Eu mais do que nunca estou entendendo isso hoje em dia, irmãos, porque eu tenho que ler, como eu estou em casa, eu tenho que ler a palavra todo dia. Antigamente eu lia no fretado, fazendo meu devocional. Eu faço em casa hoje. E como a palavra ela tem saída para tudo. A palavra, se ela te encontra num momento de felicidade, ela tem uma palavra para você. Se ela te encontra num momento de morte, ela tem uma palavra para você. Se ela te encontra num momento de doença, ela tem uma palavra para você. Se ela te encontra num momento que você tem que ser confrontado, você está se desviando, ela tem uma palavra para você. Se ela precisa reafirmar para você quem é Deus, ela vai reafirmar para você quem é Deus. A palavra é um alimento para a alma. Não tem como a gente ir para outro lugar, irmãos. E aí a gente entra naquela discussão, né? Como é que um crente pode não conhecer a palavra de Deus? Ai, meu livro principal é, sei lá, ele fala sobre qualquer livro, mas não fala sobre a palavra de Deus, né? Que tem que ser a inspiração para a nossa vida diária. A palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação da palavra, vem pela pregação da palavra e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. Entretanto, a falta de preparo adequado ao pregador, falta de unidade corporal do sermão, falta de vivência real do pregador na fé cristã, falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja, falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos e a falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra. Então, as pessoas só vão se converter se elas ouvirem a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17, né? Vamos abrir aqui? Está aqui, ó. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. Então a fé, ela nasce a partir do momento que se ouve a palavra. E se não pregar, como é que vão ouvir a palavra? Esse texto a gente usa muito até nas missões, né? Como é que vai pregar? Como é que eles vão aceitar Jesus se eles não ouviram a respeito de Jesus? Então, esse trechinho que eu acabei de ler aqui fala que a gente tem que ter coesão no que a gente fala. Você não pode começar um sermão e no final você mesmo negar o que você falou no começo. Você não pode cair em contradição. Você pega os escritores da palavra de Deus, irmãos. Você já viu Paulo descer na lenha em Isaías? Você já viu Mateus brigando com Lucas? Lucas escreveu depois de Mateus, né? Mas Lucas escrevendo, o que Mateus escreveu lá, eu quero corrigir. Já percebeu que esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam muitas coisas parecidas? Vocês acham que eles combinaram? Vamos escrever aqui, vamos fazer a reuniãozinha aqui. Eu quero escrever um livro. Você também, Mateus. Você também. Lucas, você também, Marcos. Tá todo mundo querendo escrever um livro e vão combinar para a gente escrever e a gente escreve de forma diferente e aí não dá, mas um não contradiz o outro. Então a gente escreve e no final a gente lê um para o outro para não dar confusão. Você acha que eles fizeram essa combinação? Não fizeram. Cada um escreveu do seu jeito, um não contrariou o outro. É a essência da palavra de Deus. Você não pega Paulo criticando nenhum deles. Pelo contrário, Paulo monta uma boa parte da teologia em cima do que esses caras escreveram e viveram. Então significa coesão.
Aí tem algumas coisas, ó, ética no púlpito. A primeira impressão é a que fica. Vocês concordam? A primeira impressão? Porque às vezes para você apagar uma primeira impressão, meu Deus do céu, vai levar muito tempo, né, pastor? Aquele irmão é chato, hein? Aquele irmão é chato, aquele irmão fala demais, aquele irmão não é pontual, não é responsável, olha só. Ou também tem o lado bom, né? Pô, aquele cara, ele é muito pontual, um cara muito respeitoso. Primeira impressão, né? Em meio ao desenvolvimento da reunião, atravessa o corredor. Ó, aí conta uma historinha. Em meio ao desenvolvimento da reunião, atravessa o corredor principal, aquele que será o preletor do encontro. Toda a atenção está voltada para ele, que é observado da cabeça aos pés. Seu comportamento, imagem e exemplo são atributos influentes na transmissão da mensagem como um todo. Devemos considerar que, quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será a sua resistência ao conteúdo da mensagem. Vocês concordam com isso? Se você tiver uma indisposição em relação ao mensageiro, maior resistência você vai ter em relação à mensagem. Ai, Danilo de novo. Eu não vou hoje não, vou assistir pela internet. E a gente começa a colocar umas barreiras assim, né? Estou usando o Danilo como exemplo, mas do nosso dia a dia, né? A gente acaba colocando umas barreiras, né? Mas demonstra muito também, irmãos, como é que a gente se apresenta, né? Para pregar. Às vezes a gente fica com aquela empáfia, né? Dá um pouquinho de poder pro homem para ver, né? Então você começa a se achar, né? Nossa, o pregador das multidões. E a gente tem que tomar um cuidado com o orgulho que vai tomando conta da gente. O orgulho ele vai tomando conta, né? Lembra de Lúcifer? O cara era um dos que comandavam lá, né? Você viu o que aconteceu? Porque o orgulho, que ser mais do que Deus. Então não reconheceu o papel dele. O papel dele era aquele ali. E a gente pode criar isso também. Aí, de novo, esse pregador, olha o jeito que ele anda. Né? Deve ser metido demais esse cara, né? E às vezes o cara é mesmo, e às vezes não é. Então eu tinha. E isso todo mundo tem, né? Em relação às pessoas, né? E muitas vezes acontece por falta de conhecimento mesmo. Então você conhece as pessoas porque falam da pessoa para você. Ou você vê a pessoa na televisão ou no YouTube. Mas quando você tem um contato direto, aquela percepção pode mudar. Eu tinha isso em relação a um pastor, aí teve uma vez que teve um pastor conhecido nosso, aí teve uma vez que teve um velório aqui. Alguém não lembra quem morreu, tal, e esse pastor veio. Eu fiquei conversando com ele e falei, nossa, na minha cabeça, cara, nossa, não é nada disso que eu tenho pensado nesse pastor há tantos anos. E a partir daquele dia, a minha visão sobre a pessoa mudou. Falei, cara, não tem nada, coisa que a gente carrega com a gente, né? Ou porque a gente viu a pessoa fazendo uma coisa lá atrás e ela fez com alguma intenção, ou a gente não interpretou direito, mas para que a gente carrega tanto isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a pessoa for resistente a você, ela vai ser resistente à sua palavra. Ela não vai nem ouvir. Você vai estar pregando, ela vai estar mexendo no celular, ela vai estar dormindo, ela vai estar indo para beber água, que não sei que tanta sede que dá no povo na hora do culto, né? Ela vai sair para beber água, mas ela não vai prestar atenção na sua palavra. Existe uma forma correta de se apresentar, ó. Esteja de acordo com o local e a ocasião, sobretudo as mulheres. Por que as mulheres? Porque para o homem, botou uma camisa, uma calça, um sapato, tudo está pronto, né? A mulher tem uma diversidade de roupa que ela pode colocar, de modelos, né? Nos homens, o uso do terno e gravata é adequado a quase todos os locais e ocasiões. As pessoas não têm que prestar atenção em você, tem que prestar atenção naquilo que você fala. Então já aconteceu assim, outro dia eu estava vendo uma pregação e o cara estava pregando, ele estava até bem vestido, irmãos, mas ele estava usando essas meias que os homens estão usando hoje de desenho, toda colorida, e meia calça meia curta, assim, eu ficava todo... Eu falei, meu, mas não dá para não prestar atenção nessa meia desse homem, tá muito engraçado, cara. E eu tentando descobrir, é uma meia lilás, aí, vermelha, sei lá, e um sapato preto. Não tinha como. Eu tentando descobrir que personagem que é. Mas eu acho que não era só eu. Acho que tinha mais gente olhando ali. Já não estava. Então vai pregar, a irmã vai cantar com um anelzão desse tamanho, assim, que bate aquela luz da igreja e você fica. Será que é uma joia isso aí? O que é? Isso aí vale quanto, hein?
Mas não é a gente, não é o que você está usando tem que chamar a atenção, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com isso. As mulheres, né, para os homens não ficar olhando o corpo dela. Porque a gente ainda vive numa sociedade que é assim, né? Os homens têm mais isso, né, do que as mulheres. Então, com discrição, né? Homens, vai pregar num lugar que exige gravata e paletó, usa. Não queira contrariar. É claro, pergunta antes, né, para quem te convidou, como que é? Que posso vir com uma camisa polo e... Ah, pode, irmão, tá tranquilo. Não, aqui você não pode. Aqui você tem que vir terno e gravar. Vai alugar um terno. Ah, não tem, aluga só para pregar, então. Ou fala que não quer pregar, né? Só não vai para confrontar, né? As irmãs que vão cantar nas assembleias aí tem que tirar toda a maquiagem do subnu. Pergunta antes, pergunta. Pode usar maquiagem, brinco, para não pagar esse mico, né? De ter que tirar. Então é falta de você. Não tem problema nenhum você perguntar, tá? Como são os membros da igreja que visita? É bom a gente saber. A igreja que eu vou pregar, como são os membros lá? Membro que eu falo é assim: são pessoas mais simples, ou é uma igreja de muitos médicos, advogados, de pessoas com formação superior, doutorado? É bom perguntar essas coisas, né? Você não vai estar sendo invasivo. Quais as características da denominação? Então, quando você vai pregar numa presbiteriana, é diferente quando você vai pregar numa Assembleia de Deus, né? Presbiteriana, você bater uma palma é mais difícil. Dar um aleluia, rapaz, só vai ficar você. Mas é o jeito deles, né? E numa outra igreja, então, como a gente já é mais, assim, pentecostal, né? Nossa igreja, ela foge um pouco da regra das igrejas, porque ela é tradicional, mas pentecostal, é uma mistura, né? Então, a gente mescla essas duas coisas, né? Então pergunta, porque você vai lá às vezes cheio do fogo, querendo falar em línguas e pegar o pandeirinho lá e bater, e a igreja ela é toda tranquilinha. As pessoas não vão prestar muita atenção naquilo, elas vão lá logo descartar. Qual é o horário de início e término do culto? Por que é importante você saber, irmãos? Início e término do culto. Você não está indo só para pregar, você não tem que chegar na hora da pregação. Wesley não tem que perguntar, irmãos, mas a pregação você vai me passar que horas? Ah, o culto começa às 7, eu vou te passar às 8 a pregação. Aí você chega às 8, 15 para as 8. Você tem que chegar às 7. Tem que participar do culto inteiro. Em que bairro se localiza? Então que cada bairro tem sua cultura, né? O Brasil, o São Paulo é como se fosse um país, né? Então, são contextos. Ó, observe com atenção aspectos errados que devem ser considerados e evitados pelo pregador. Ó, primeiro, alguns aspectos. Fazer uma segunda e auto-apresentação. Você vai subir num púlpito para pregar, se já te apresentaram, aqui acontece que nem domingo passado. O pastor chamou o pastor Joshua para pregar, junto com a sua esposa e o embaixador de Zâmbia, né? O pastor falou algumas coisas. O irmão, ele não se reapresentou depois, ele apresentou a esposa dele, né? Ele falou do livro dele, que ele quer traduzir, porque torna-se um negócio maçante, né? Parece que você quer mostrar o que você sabe, o seu currículo, né? Mas você quer mostrar o seu currículo. Então, se o pastor já falou de você, ó, chamar essa noite o irmão Wesley para pregar, esposo da irmã Thalita, tal, 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 tal. Você não precisa chegar lá e falar, irmão, eu sou casado com a Thalita. Ele já falou. Não precisa se firmar, se reafirmar. Já viajei por mais de 50 países. Não, mas ninguém quer saber disso ali na hora. Entendeu? Ninguém quer saber disso. Né? As pessoas, elas querem a palavra. Então, cuidado, porque às vezes nesse momento a gente se mostra soberbo, né? Então seja humilde. Manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo. Você vai pregar, você não pode ficar com a mão no bolso ou na cintura, né? Ou a mão para trás. Você está falando, você gesticula, né? Você está falando com seus filhos, você não gesticula? Você gesticula, né? Você está falando, cada um vai saber, cada um usa a mão de um jeito, né? Então suas mãos também pregam, o corpo prega. Molhar o dedo isso aqui é terrível. Molhar o dedo na língua para virar a página da Bíblia. Meu Deus do céu, irmãos. É difícil isso aí, né? Embora a folha seja bem fininha,
Não, não faz isso, né? São coisas assim que às vezes a gente não percebe, a gente faz. É igual o né, 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 né. A gente faz o né toda hora, né? Igual o pastor uma vez estava falando, o amém. A pessoa fala uma frase no final, amém. O amém, ele não é uma pergunta. O amém é uma concordância. Você está querendo perguntar para a igreja, assim seja? Não é, o amém não é para isso. Você não vê na Bíblia o amém sendo usado para isso. Amém, assim seja. Então você está falando uma coisa, você fala amém, assim seja. Não é perguntando para a igreja, amém? Não tem lógica. Assim seja, igreja. Não, a igreja, se você falar amém, se a igreja estiver ligada, ela vai concordar. Amém. Limpar as narinas, coçar, exibir lenços sujos, arrumar o cabelo ou a roupa. Nossa, tem. E às vezes a gente faz sem perceber, né? Vai falar lá na frente, mascando chiclete. Meu Deus, para acontecer uma coisa é difícil. Para aquele chiclete voar em algum irmão ali. Então a pessoa está falando e você vê que ela está com um chiclete na boca, porque você percebe o negocinho branco lá. Né? Então tem que tomar cuidado. Você pode engasgar, usar roupas extravagantes que chamam a atenção. Então seja o mais discreto possível, porque não é você que tem que aparecer. Apertar a mão de todos, basta um leve aceno. Então você subiu lá, a nossa igreja hoje já não tem mais isso, né? Mas, por exemplo, pode acontecer de você ser chamado para pregar, tá escalado, você está lá sentado no banco, e você vai passar pelo corredor, os pastores não ficam sentados ali do ladinho, você passa ali, cumprimenta todo mundo, e dá beijo nas irmãs, não precisa, irmão, fazer isso. Só a cena, que antigamente quando ficava, vocês não são desse tempo ainda, né? Ficava, pastora pegou, né? Ficava as cadeiras atrás do púlpito, e sempre ficava um pastor e um diácono, né? Aí o cara vai pregar, ele cumprimenta todo mundo, e pergunta da vida, aí depois é só paz, irmãos, tudo bem, Deus abençoe. Sejamos práticos, né? Fazer gestos impróprios, cuidado, irmãos, que aquele dedo que às vezes você mostra no trânsito, né? Porque às vezes a pessoa quando senta o crente às vezes quando senta no banco de um carro ele se transforma, né? Ele vira uma onça. Cuidado para isso não se tornar, ou aqueles acenos que você faz na sua casa só, às vezes você leva para fora sem perceber, você fala fora também. Então cuidado. Usar esboços de outros pregadores, principalmente sem fonte. Vai pregar, não baixa a pregação da internet. Vou lá no IA, no chat lá, ó, quero uma pregação, um sermão sobre prosperidade. Não faz isso, irmãos. Hoje está muito fácil você montar sermão. Hoje está muito fácil você não buscar informação. A gente está ficando preguiçoso para ler, para escrever. Nós estamos ficando preguiçosos. E não era para a gente ficar assim, era para os nossos filhos, que eles já nasceram nessa época, né? Eu amo escrever à mão. Gosto muito de escrever à mão. Eu tenho muitas anotações à mão. Se você deixa de escrever, se deixa de praticar, seu vocabulário vai ficando pobre. Você vai perdendo até agilidade em escrever. Tem agilidade em escrever. Contar gracejos, anedotas ou usar vocabulário vulgar. Cuidado com as piadas que se contam em púlpito. Não é lugar para você contar piada em primeiro lugar. Você pode contar alguma coisa engraçada que aconteceu com você, né? Mas tem que tomar cuidado porque às vezes as pessoas não, dependendo do lado em que você leva o sermão, as pessoas elas não vão levar a sério mais. Porque você está contando uma história em cima da outra e dando risada. Uma história em cima da outra. Eu lembro bem do pastor de família, que sempre vem aqui, eu esqueci agora o nome dele. Tércio, o pastor Tércio, os sermões do pastor Tércio são fantásticos, né? E ele brinca muito, né? Só que o pastor Tércio ele brinca, mas ele fala sério também, ele sabe a hora de, né? Então você vem e você morre da risada. Só que se você não tomar cuidado, uma boa parte da igreja fica só na risada e leva e descamba para aquele lado da brincadeira. Qual é a próxima piada que ele vai falar? Né? Então você tem que saber dar aquela segurada para que as pessoas levem a sério. Não deixe de fazer a leitura do texto, deve ser de pé, no caso da nossa igreja, mesmo mostrando lá na frente, nas televisões, o texto, né? Evitar desculpas, pois você já começa derrotado se fizer isso. Não confundir com humildade.
Sabe aquela coisa, quando você termina de pregar, você fala, irmão, desculpa se eu falei alguma coisa, desculpa se eu ofendi a igreja. Não peça desculpa, irmãos. Se aquela foi a mensagem que Deus te deu, não peça desculpa. Sabe quando você brinca com alguém que você fala, ô, desculpa qualquer coisa? Meu Deus do céu, não faz isso. Uma que você tem que chegar, se você acha que ofendeu Danilo numa conversa, eu tenho que chegar e falar, Danilo, acho que eu falei uma coisa que não cai bem, né? Não desculpa qualquer coisa. Fica muito genérico, né? E quando você for pregar, nunca peça desculpa, irmãos. Porque se foi aquilo que Deus mandou você falar, não peça desculpa. Tá? E chegar atrasado. Não chegue atrasado. Se você, o chegar atrasado ele vira um hábito. Às vezes você está pronto na sua casa. Você não precisa fazer mais nada. Dá para você sair com folga, chegar 15 minutos antes em tal lugar. Mas virou tanto hábito, você vai caçar alguma coisa para você fazer ali. Começa a jogar alguma coisa, começa a mexer no celular. Moral da história, tudo começa às 10, você chega às 11. E vira um hábito, é feio isso. Chega atrasado no seu emprego para você ver, se não desconta. Na igreja a gente chega, né? Chega no seu emprego, você vai ver se você não perde lá o prêmio, né? Principais regras. Daqui a pouco a gente já... Com frequência, a comunicação não verbal é a mais eficiente, pois o significado da mensagem está na pessoa e não diretamente nas suas palavras. Ainda que as palavras possam ser transferidas de uma mente para outra, as palavras elas podem ser transferidas de uma mente para outra. O mesmo não ocorre em seu significado, ou seja, as palavras elas podem ser transferidas, por exemplo, eu posso ler um texto aqui e os irmãos têm o mesmo texto aí na Bíblia. Só que para cada um aquele texto ele pode ter um significado diferente. Isso explica por que pessoas sem uma comunicação forte, mas de representatividade, são bem mais ouvidas. Então, pessoas que às vezes não têm uma comunicação muito forte, ela não se comunica tão forte, mas ela é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que ela vai falar alguma coisa para você, te explicar alguma coisa, você sabe que aquele cara não está brincando. Tem pessoas que, por exemplo, eles trazem revelação de Deus para a sua vida, que são pessoas tementes. Que elas falam, fizeram isso comigo, Daniel, não é meu costume fazer isso, e eu tenho muito temor de falar, quando Deus me traz alguma coisa, e eu passar aquela coisa para a pessoa. Então, você vê que aquela pessoa já é uma pessoa que tem um cuidado de passar. Que tem pessoas que recebem uma revelação de Deus a respeito de você, ela fala o que Deus mandou falar e mais alguma coisinha. E você fala, meu Deus do céu, mas... E às vezes Deus mandou falar só a primeira parte, a vírgula. Deus não falou nada. Se ele não falou nada, não fala. Né? Então, as pessoas que têm essa representatividade forte, elas são bem mais ouvidas porque elas têm credibilidade. Então, a gente tem que ter credibilidade no que a gente faz. Né? Nossa reputação pesa muito em nosso discurso. E nosso poder de influência está diretamente ligado a ela. A maioria das pessoas não sabe separar discurso do que somos ou representamos. Por isso, nossa influência pessoal pesa tanto. Seja você, olha só isso aqui, irmãos, é interessante. É normal pregadores novos imitarem pregadores famosos, ou aqueles que os ensinou imitando gestos, palavreados, maneira de se vestir. Não é recomendável imitar outros modelos, mas sermos o mais natural possível, pois assim poderemos desenvolver nossas aptidões e nos tornarmos mais eficazes. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, por exemplo, eu tenho um jeito diferente do pastor Josué de pregar. Embora a palavra seja a mesma, mas o pastor Josué prega com som de teclado, não sei o que, e pula. O pastor Josué, quando ele ultimamente ele tá inspiradíssimo, né? Sempre, mas ele gosta, é o estilo dele. O pastor Josué puxou muito esse estilo dos americanos. Né? Percebe que os americanos têm muito esse estilo da pregação mais acelerada, né? Pregação mais acelerada, que tem várias nuances, e daqui a pouco já vai alguém tocar um teclado. Às vezes você vai pregar com alguém tocando teclado e vai te atrapalhar. Tira a concentração. E um detalhe que eu percebo é que às vezes o teclado na nossa igreja vai tocar, está muito alto. Né? E às vezes quem está tocando não percebe. Então são estilos, irmãos. Então não queira copiar o estilo do pastor, não queira copiar o estilo da pastora Esther, da pastora Raquel. Não queira copiar esses estilos. Você pode se espelhar e num dado momento você vai desenvolver o seu estilo, pode ser muito parecido. Mas não é assim, eu vou pregar do mesmo jeito que ele prega, usar o mesmo tipo de roupa, falar as mesmas palavras que ele fala.
usar a mesma dinâmica que ele usa? Não. Né? Então eu fiquei ali, ó, eu aprendi bastante a pregar com o pastor Manuel, aprendi com o pastor missionário Aguinaldo, pastor Josué, pastor Esther também, pastora Raquel. Que a pastora Esther, ela pregando, é o pastor Manuel pregando. É igualzinho, é o mesmo estilo. Não, ela prega, eu já falei isso várias vezes, até com o pastor Manuel, ela prega salvação. Acabou, né? É estilo. O pastor Manuel, você podia dar o que for para ele pregar, ele não sabia pregar prosperidade, ele não sabia pregar, era salvação. Acabou. Então eu fui aprendendo um pouco de cada, e a gente vai desenvolvendo o nosso próprio estilo, né? Então não esquece, irmão, eu não vou sair correndo no palco igual o pastor Josué. Não vai funcionar para mim. Não vai funcionar. Então cada um tem seu estilo, né? Pastor Helenice também. Então você pega os pastores da nossa igreja que pregam, pastor Mário, um estilo mais comedido, né? Então cada um tem o seu. Pastor Sérgio, pastor Débora eu nunca vi ela pregando, já não é uma pastora pregadora. Mas uma pessoa que evoluiu muito em sermão na nossa igreja foi o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, antigamente, ele pregava, ele tremia. A pregação dele era 15 minutos. Né? E ele mesmo falava, tô nervoso. Irmãos, você não precisa falar que você tá nervoso, tá? É outra dica. Você vai cantar, vai dançar, vai ler um texto, vai pregar, vai... Ah, irmãos, eu tô nervoso. As pessoas às vezes nem perceberam que você tá nervoso, então não precisa falar, tá? Então são estilos. Como expor os sermões? O sermão ele tem que ser exposto de forma clara, sem deixar dúvidas, e com muito cuidado para não entrar em assuntos que vão gerar dúvidas. Se não está claro para o pregador, não aborde no sermão. Traga clareza e referências bíblicas. Não tem problema em citar livros e outras referências, como escritores e pregadores. Pastor Josué ele cita muitos outros escritores, né? Ele tem, pelo menos nos cultos de quarta, culto de quarta-feira agora, ele citou uns 3 escritores falando sobre a cruz, sobre a salvação, ressurreição, né? Só não faça seu sermão baseado no sermão ou livro deles. Estudo e sermão são distintos. Você pode citar, olha, como disse na última semana aqui na pregação, que o irmão Danilo falou, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, você citou. Mas eu não estou pregando o sermão dele, eu só estou trazendo a lembrança ao que ele já falou, né? Seja claro, essa parte de sem deixar dúvidas, se não está claro para o pregador, não traga para o púlpito. É assim, se você está lendo a palavra, você está fazendo um estudo ali da palavra com um sermão, e a passagem não ficou muito clara para você, tal assunto ali. Ele abriu uma janela muito grande ali para você explorar, e você não chegou numa conclusão. Não traga para a igreja. Traga para a igreja aquilo que você entendeu. Por que você vai trazer uma dúvida para a igreja, sendo que nem você entendeu? Você vai deixar a igreja mais confusa ainda. Cuidado sempre com o que se fala durante os sermões. Olha só, isso aqui é importante, irmãos. Púlpito não é lugar para desabafar e nem defender sua opinião política. Você não está no púlpito, você não está no palanque fazendo campanha. Tá? Então, você está no púlpito, você não tem que desabafar, falar desse, falar da esquerda, falar da direita, que você defende esse, que você é contra aquele. Não é momento de fazer isso. Tem momento certo para você defender. Púlpito é lugar de transmitir a palavra de Deus. Evite um sermão cheio de histórias suas, piada, interferências. Sabe, irmão, sermão cheio de interferência, que você está pregando daqui a pouco, irmãos, esse ar aqui tá muito forte. Aí daqui a pouco, o microfone tá ruim, irmão. Teve um irmão que veio esses dias, a primeira coisa que ele falou foi no microfone. Ele subiu para pregar e foi falar no microfone. Eu falei, isso não vai dar certo. É o irmão que veio com a irmã da Venezuela. Ele já foi falando, não vai dar certo isso aí. Tipo assim, se não acertar, eu não prego. Né? Então a gente faz muitas interferências, né? No meio do sermão. E a gente precisa tomar cuidado, a gente tem que ter um pensamento e saber que tem que terminar aquele pensamento. Você fica abrindo aspas durante o sermão, você está aqui e já vai para outro assunto. Às vezes o pastor José faz isso, mas o que ele faz? Ele se contém, porque ele fala assim, não, isso aqui é assunto para outra pregação, vou voltar para cá. E você vai abrindo, você fica ali 3 horas falando e não termina.
Várias abinhas. Como diz a minha esposa, muitas camadas. Tem muitas camadas. Cheio de palavras difíceis e pensamentos abstratos. Irmãos, tem palavras que se falam no sermão que ninguém entende. O pastor José às vezes solta umas lá que você... De onde que está isso aí? Anotem. Mas tem pregadores que vão pregar que você não entende nada do que ele está falando, que ele está usando um vocabulário tão difícil que você... Palavras que você já deve ter ouvido, mas não sabe o significado. E as pessoas ficam... Hã? Se coloque no lugar do ouvinte que está ouvindo um sermão pela primeira vez e precisa entender a palavra de Deus que você está transmitindo. Muitas vezes a gente quer que o Espírito Santo complete ou transmita aquilo que pregamos. Quantos pregadores pedem isso nas orações ou depois do sermão? Mas a responsabilidade de transmitir de forma clara é do pregador. O Espírito Santo, ele convence. Existe um tipo de pregação, por exemplo, o pastor Josué. Vamos usar o pastor Josué, que é o pregador que a gente mais ouve. O pastor Josué, ele pregando... Se entra alguém que nunca entrou numa igreja, nunca ouviu falar de Jesus, e ouve a pregação do pastor Josué, provavelmente ela não vai entender. Provavelmente ela não vai entender. O pastor Josué, ele prega muito para quem já tem um conhecimento, quem já ouviu a palavra. O pastor Anésio, ele é um pastor assim, se você entrar na igreja dele, você nunca ouviu a palavra de Deus, você entrou e sentou, você vai falar, uau, estou entendendo tudo. Isso se chama estilo e didática. Não quer dizer que o nosso pastor é ruim. Mas é o estilo dele. A gente tem sempre que se preocupar com quem está ouvindo a palavra de Deus. Entendeu? Não estou falando o quê? Isso é a minha opinião, tá? Não é a verdade absoluta. Estou falando que é o estilo do pastor Josué é esse. Né? Mas aí a pessoa pode, então, observar, dependendo do lugar que ela foi, ter vários estilos. Pode. Na nossa igreja, por exemplo, a pastora Raquel, ela já tem um estilo mais... que ela chega, você pode não conhecer muito, mas ela começa falando de assuntos de forma mais... Mas a linguagem dela talvez de uma forma mais simples, né? Entendeu? Então você tem vários estilos dentro de uma mesma igreja. Para públicos diferentes. Tá? Não estou falando que você vai preferir... Você pode ter suas preferências por esse ou por aquele. Mas você entender... Eu entendo de todos. Tá? Por exemplo, você pega o pastor Mário, ele já prega de jeito mais tranquilo, né? Então, cada um tem seu estilo. Então, a gente tem sempre que se importar. Não importa se você faz essa pregação mais didática, se você faz essa pregação que não é tão didática assim, mas você tem sempre que se importar em trazer elementos que quem está ouvindo entenda. E a pessoa fala, uau, nunca entrei numa igreja, cara, mas que eu ouvi hoje aqui, eu não ouvi em lugar nenhum. É coisa nova para mim. Estou totalmente esclarecido. É claro que a gente não pode tirar do meio, o Espírito Santo é quem faz a obra. Né? Lembra de Jesus falando com Nicodemos? Nicodemos era um cara estudado, não era? Só que ele não entendia as coisas espirituais. Ele estudava o papel. Ele era craque aqui no papel. Quando Jesus falou nascer de novo, deu um embaralho na cabeça do homem. Jesus falou, eu vou te ensinar então como é que funciona. E Jesus fez uma didática com ele. Ele fez uma didática. Jesus foi muito didático. Como se faz com criança ensinando, né? Baixou, sentou, ficou da altura dele. Né? Vamos sentar os dois aqui? Explicou a didática. Didática funciona desse jeito. Você traz elementos didáticos e a pessoa ela entende. O Espírito Santo faz a obra. Então a gente tem sempre que se importar, às vezes, não é nem com aquele membro mais antigo, ele já conhece, ele já sabe. Se vir um médico aqui pregar, você vai conhecer. Se vir um advogado e pregar, você vai conhecer, mesmo com alguns termos difíceis. A gente conhece, mas a gente tem sempre que se preocupar com quem está lá, entendendo. É igual música, né? Você vai ensinar um louvor para a igreja, você tem que ensinar. Você não pode chegar, vamos cantar uma canção. Às vezes ninguém conhece. Né? Então você é didático, ensinando. E fala a língua dos ouvintes. Temos que conhecer as pessoas a quem nos dirigimos, perceber seus limites de compreensão, discernir suas expectativas
e comunicar a mensagem numa linguagem simples e agradável. Não ser muito erudito para não dar a impressão de uma pessoa que gosta de aparecer, ou ser muito popular para não parecer desleixado com a gramática. Então a gente tem que entender, por exemplo, a nossa igreja. Como é que eu vou pregar na nossa igreja, na primeira igreja batista do Novo Testamento? Eu vou usar uma linguagem que as pessoas entendam. Não adianta eu chegar lá como, hoje vai pregar na nossa igreja aqui um juiz do STF. Cara, você já ouviu já parou para assistir alguma sessão do STF, quando eles estão julgando alguma coisa? Não, você fica ali, o que se falou aqui? Você não entende nada. Os caras falam lá a linguagem deles, né? Juridiquês, mas mais do alto nível, né? Não é o juridiquês básico. Então é diferente, né? Então você tem que conhecer o público. Você vai pregar numa periferia, leva a palavra simples, né? Porque as pessoas elas já têm tantos problemas. Se elas forem tentar ficar discernindo aquilo que você está falando, ele me xingou ou me elogiou? Então leva a palavra assim. Às vezes o simples, irmãos, é que faz a diferença. Eu sempre falo do sermão de João Batista, né? Sermão curtinho. Não tinha ponto 1, ponto 2, ponto 3, não tinha introdução. Era uma frase e um apelo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. O apelo era esse. E só tinha um ponto o sermão. A vida inteira ele pregou aquilo. Você imagina, cara, o cara andando no deserto, comendo gafanhoto, Rivel Silvestre. A pregação dele era aquela. Simples. E encare os ouvintes também. Olha só, isso é importante. Há muitos pregadores que olham para tudo, menos para as pessoas. Olhe com firmeza e naturalidade, sem apontar o dedo na cara das pessoas. Lembre-se que nossos olhos são a janela da alma. Então você vai pregar num culto, vai cantar, né? Porque aqui não tem só quem prega, tem quem canta também, tem quem dirige culto, no caso do Danilo, às vezes ele dirige o culto ali de missões, né? Pastora prega, eu às vezes prego também, dou aula aqui com os irmãos. Olhe na cara das pessoas. É muita falta de respeito às vezes, mas isso às vezes é insegurança nossa. Vocês já pegaram, às vezes isso constrange muito, pregador que vem pregar e ele fica olhando só para uma pessoa? Ele parece estar. Então ele sempre pega os do canto, né? Ou é no canto ali onde estão os pastores, ou é no outro. Então ele prega, tudo que ele fala, direcionado para aquela pessoa. Parece que está direcionado. Por quê? Segurança no que ele está falando. Então, a pessoa que está recebendo os olhares do pastor ou do pregador, eu acredito que ela fica muito constrangida, né? Fala, pô, mas estou achando que é só para mim, né? Olha para os outros também. Então, olhe, se você tem dificuldade de olhar no olho das pessoas, porque quando a gente está de frente para uma. Vamos colocar na nossa igreja 100 pessoas, vai? Que é o que geralmente 100, 90 pessoas. Quando a gente vira, fica de frente, às vezes parece que você esqueceu tudo, que tudo que você anotou, você não lembra onde está, aquilo que você guardou a semana inteira para falar, você esqueceu, bate nervosismo, o microfone falha, não falhou com ninguém no culto, vai falar com você. Parece que tudo acontece, não tem jeito, não se apavore, calme, respire e olhe. Se você não consegue olhar no olho das pessoas, mira algum ponto, mas não mira para alguém. Olha assim para a porta, os cantos do templo. Uma vez o pastor falou um negócio para mim que ele falou assim, não foi o pastor José, não lembro quem foi. Se você não consegue olhar no olho das pessoas, olha na testa. Eu falei, pô, mas você fixa um ponto no corpo da pessoa, que às vezes não é o olho. Mas não foque a sua pregação olhando só para um. E aos poucos você vai desenvolvendo o olhar no olho da pessoa. Lembra de Pedro, quando ele estava lá dentro e Jesus foi preso, que o olhar dele se cruzou com o olhar de Jesus? O olhar é tudo, irmãos, às vezes. Então, significa que quando você está falando e olhando para a pessoa, significa que você está se identificando com aquela pessoa. Que você está falando com ela. Já tem pessoas que te cumprimentam, mas não olham na sua cara? Tem pessoas que ela pega na sua mão, mas ela não olha. Por quê? Se é algum trauma de infância, não sei. Mas é ruim isso, né? Porque a pessoa não tem confiança naquilo que ela está fazendo. Já viu pessoas que vão te abraçar? Isso acontece muito. Pessoas que vão te abraçar, em vez de ela abraçar aqui, ela coloca a cabeça dela aqui, te abraça assim de frente. Ela não põe aqui para te abraçar. Então a pessoa ela abaixa a cabeça e
Alguma coisa aconteceu. Foi ensinado daquele jeito? Não sei, né? Então a gente tem que trabalhar isso. A gente, como pregador, a gente tem que olhar sempre no rosto das pessoas. Cantando, você olha no rosto das pessoas. Dirigindo um culto, você olha no rosto das pessoas. Aquilo cria uma identificação. Tá? E para terminar hoje, olha só. O pré-sermão vai desde o convite, passando pela data, pelo título, até o preparo em oração e direção. Fique atento às distrações e às tentações que procuram te deixar inadequado para expor a palavra de Deus. Você foi convidado para pregar em algum lugar? Isso se chama de pré-sermão. Ó, daqui a 2 semanas, Danilo, tem como você pregar no culto de domingo? Ah, tem sim, pastor. Tá bom. Então, nesse período, você tem um tempo para preparar o seu sermão, né? Se você acha que você não consegue, pastor, daqui a 2 semanas eu não consigo, porque eu vou estar com as minhas. Eu estou fazendo trabalho de faculdade, lá no meu serviço o negócio está pegando, e se o senhor puder me colocar no mês que vem, mas deixe isso bem claro para o pastor na hora, senão você deixa o pastor na mão, aí 2 dias antes, pastor, não vou conseguir. Coitado, quem vai ter que fazer? Pobre do pastor. A gente tem que ajudar o pastor, meu irmão, nesse ponto. Se não dá para fazer, avisa com antecedência. Então, cuidado com as distrações enquanto você recebe esse convite, até o preparo do sermão. Então, você foi incumbido, você tem uma missão a partir dali, que é preparar aquilo, até o preparo em oração e direção. Fica atento às distrações. Muitas vezes você vai aceitar esse convite, vai ser chamado para fazer alguma coisa na casa de Deus, e aí o diabo vem com a vozinha dele, ou o seu próprio pensamento. Mas quem é você para pregar? Você é cheio de falha, cara. Meu Deus, você faz tanta coisa errada. E você vai pregar lá na frente. Você vai pregar sobre o quê? Você não é exemplo para ninguém. Então o diabo ele coloca as inadequações e o seu pensamento também, né? Durante o sermão é o evento em si, não apenas o momento da exposição. O culto que você vai pregar já é o durante o sermão. A atmosfera do culto influencia muito no sermão. Quando começa a exposição, não ache que aquele é o momento mais importante do culto. É mais um momento do culto. Valorize tudo que veio antes do sermão. Mantenha uma postura de humildade. Exponha com respeito. Irmãos, a gente não pode achar que o sermão é o momento mais importante do culto. Todos os momentos do culto são importantes. Desde o louvor, a oração que a irmã faz, do grupo de intercessão, direção, oferta, sermão. Porque às vezes o irmão que está dirigindo, ele fala assim, irmãos, agora vamos para o momento mais importante do culto. Todos os momentos são importantes no culto. O louvor, muitas vezes, ele prega para nós. Às vezes o louvor, dependendo do louvor, você fala, eu vou embora para casa, eu já ouvi o que Deus tinha falado comigo. Então, quando a gente sobe com essa coisa de achar que o que a gente faz é mais importante, lembra que nós lemos ali sobre os dons? A gente acha que o que a gente faz é mais importante do que o que os outros fazem, é um caminho para a ruína. Então, todos os momentos são importantes. Muitas vezes eu monto um sermão e no meio do louvor, quem está ministrando fala alguma coisa e eu vou lá e anoto. Porque às vezes confirma, sempre na verdade, confirma o que eu vou pregar. Olha, como é, o irmão não leu a mesma coisa? Como é que o irmão leu isso aqui? O irmão não sabe o que eu ia pregar, né? Então se você ter, e uma coisa é certa, se você teve um louvor e que a igreja, em que fluiu a presença de Deus na igreja, você pode contar que você vai ter um sermão em que vai fluir também a presença de Deus na igreja. Se você teve um louvor e até o sermão foi aquele negócio meio tropeçando, sabe? Um culto meio. Chega na pregação, você vai encontrar a igreja como? Poxa vida, chegamos até aqui, né? Vamos fazer o quê? Vamos embora, né? Vamos tocar. Então, tudo isso é um preparo do coração para o louvor, porque o louvor ele não consegue, a pregação ela não consegue prender a atenção das pessoas tanto quanto o louvor. Para você atrair a atenção das pessoas com louvor é mais fácil. Cantar, né? Você não está preso a uma explicação, está cantando, está adorando a Deus. Às vezes os pregadores têm dificuldade em atrair essa atenção das pessoas, né? E pós-sermão não é você ficar pensando nas falhas. Ai, deveria ter falado isso e não falei. Nisso aqui, no que poderia ser dito e não foi. Já aconteceu de você discutir com o seu marido, ou com o seu colega, ou com o seu filho, e depois você fica, ai, devia ter falado isso e não falei, cara. Nossa, se tivesse falado isso, tinha acabado com ele.
Eu não falei. É bom anotar as coisas, ó. É bom anotar essas coisas, as falhas. Você fez qualquer coisa, anota lá onde eu fui bem, onde eu fui mal, onde eu tenho que melhorar, né? Mas não se martirize por aquilo que você não falou no sermão, ou por aquilo que você errou. Não fica, ai meu Deus, eu sou inadequado, eu fiz besteira lá na frente, falei o que não era para falar. Deus vai continuar falando com a igreja e com o pregador após o sermão. Só esteja atento, agradeça e prepare-se para novas oportunidades. Então, irmãos, a gente vai aprender a organizar as nossas ideias para que a gente traga uma palavra clara, verdadeira, que cause efeito nas pessoas e não seja só e não seja uma palavra de motivação. Que motivar, você entra lá no YouTube, você sai motivado, cara, você sai dando pulo na rua, né? Motivar, você vai numa conferência de vendas lá, que eles trazem um palestrante, você sai vendendo tudo, cara, você sai vendendo até o poste. Você sai dando risada para poste. Agora, a palavra que muda a vida de verdade é a palavra que nós trazemos para a igreja, para as pessoas. É a palavra de Deus, a palavra viva. Semana que vem a gente continua, tá? Hoje algumas pessoas não puderam vir. Quem não puder vir, a gente vai salvar as aulas no Zoom, disponibilizar no grupo da igreja, que as pessoas podem assistir na semana seguinte, tá bom? Então, a semana que vem, 8 horas da manhã, todos estarão aqui? Vai estar, nossa convidada vai estar também. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado por cada uma das situações que nós falamos hoje, Pai. E torna, Senhor Deus, os nossos ouvidos mais atentos à tua palavra, às pregações que ouvimos, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, já pensarmos como pregadores da tua palavra, como aqueles que trazem a verdade ao seu povo, Senhor Deus, e transmitem com clareza, com organização e com espaço, Senhor Deus, e total domínio do seu Espírito Santo para transformar, para convencer as pessoas, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, dá uma boa semana a nós, em nome de Jesus. Amém.